Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Prever FM, 12:02, e uma ótima tarde para você que tá aqui no 100.9 nesta quinta-feira. E tem várias maneiras de você ouvir a Prever FM. Você pode baixar o nosso aplicativo para o seu Android ou iOS, chamar na Alexa ou acessar o nosso site preverfm.com.br. Boa tarde, Júnior. Fala, Joandre, uma ótima tarde a você, a todo mundo que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo. O nosso convidado hoje, você gosta de clima, né, Joandre? Eu gosto. A gente fica dialogando aqui. Vai chover, não vai chover, tá chovendo, caiu o mundo ontem. O nosso convidado é o Enzo Dalpai, que é docente do Departamento de Engenharia Rural e Socioeconomia da FCA Unesp, lá do Lajeado. Enzo, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde, Júnior, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. E tem muita coisa pra gente bater um papo aqui, tem muito assunto interessante. Ali na antessala do estúdio, o Enzo já falou algumas coisas interessantes que a gente vai abordar hoje aqui, daqui a pouquinho no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:11, esse é o Radar, música e conversa boa até 1h. Hoje nós estamos recebendo o Enzo Dalpai, docente do Departamento de Engenharia Rural e Sociologia da FCA Unesp. Ô Enzo, pra quem tá ouvindo a gente agora, né? Levantou 6 da manhã, aquele frio, aquele vento, daí já começa 10 horas, esquenta, à noite esfria de novo. Estamos vivendo um tempo atípico para janeiro, né, Enzo? É parcialmente atípico, né? Nós estamos, esse movimento frio, no período matutino, ele tem a ver aí, a passagem de frente fria. Uhum. O normal essa época é o calor. O sol, ele está quase passando em cima do município. Agora os níveis de radiação são os maiores do ano. Inclusive 2 de janeiro, 10 de dezembro são os 2 dias que o sol passa, os 2 dias exatos que o sol passa em cima de Botucatu. Uhum. Se a gente lembrar aí desse período último aí, a gente estava numa plena onda de calor. Sim. Nós não fizemos a checagem estatística, mas não dá dúvida, mais de 3 dias acima dos limites que a gente conhece, a gente mora na cidade e sabe. Então nós estamos ainda no nível alto de radiação, agora gradativamente diminuindo. Tá. A grande questão de temperatura, essa época do ano, depende muito de nebulosidade. Há períodos, há anos que o mês de janeiro chove muito mais, fica muito mais nublado, vem muito menos radiação, a temperatura fica amena. Se a gente lembrar o janeiro de 2014, praticamente não choveu o mês de janeiro. Nada, né? Foi o janeiro mais quente da história de Botucatu até agora. Foi naquela mesma época em que, eu acho que no estado de São Paulo todo, né, o sistema Cantareira em São Paulo colapsou, né? O ano inteiro a gente ficou o ano inteiro sem deficiência hídrica, o solo abaixo dos níveis ideais. O ano inteiro a chuva abaixo. Começou no fim de 2013. Lá para novembro de 2013 a chuva saiu totalmente do padrão, foi voltar a chover com consistência em dezembro de 2014. Passou mais de um ano assim. As chuvas do meio de 2014, todas chuvas muito pequenas, insuficientes para repor a necessidade. Ô Enzo, você acha que diante desse cenário a gente pode voltar a viver um cenário como esse, né? Aliás, 2026 é um sinal de alerta, né? Todo mundo tem falado aí, jornais aí, o sistema Cantareiras, eles estão com chuvas nas nascentes deficitárias similar ao ano de 2014. Eu, preocupado, dei uma olhada os nossos dados aqui, aparentemente não. Dezembro choveu mais ou menos a média, sempre ligeiramente abaixo. Janeiro até agora no município, né? Lembrando que nossas medidas são realizadas na fazenda Lajeado, não é necessariamente igual o que ocorre na área urbana, porque lá é uma área rural, tipicamente rural, o extremo norte do município. Até agora lá nós já temos 150 milímetros no mês. O normal de janeiro é 300. Então nós já temos metade da chuva. Vamos ver se cai outra metade agora até o fim do mês, né? Se cair, a gente é um sinal que a gente provavelmente não tenha problemas. Agora, se começar a chover menos a partir de agora, é preocupante, sim. Agora, o duro é se essa outra metade de 150 cair num curto período de tempo, né? Cair em um dia, complica, num, 2 dias, né? A chuva de 2020 foram 300 milímetros em um dia. Foi a maior da história. E é uma tendência da mudança climática. O maior aquecimento provoca alguns fenômenos a nuvem, ela acaba ficando mais alta. Então a intensidade, tamanho de gota, de chuva, tudo acaba aumentando. A probabilidade, a nuvem ficar mais alta, a probabilidade de cair gelo é maior. Então tudo isso, né? A gente tem percebido que no clima
A chuva aqui em Botucatu, aparentemente, ela está se mantendo no volume. Se somar tudo que chove no ano, num mês, agora, número de dias de chuva, a gente tem a impressão que está diminuindo. Tá. Então, quer dizer, se normalmente no passado a gente tinha 15 dias de chuva no mês, a gente está tendo 13, 12 dias de chuva. É óbvio, se mantém o mesmo volume em menor número de dias, essas chuvas são mais, a gente chama chuvas extremas, chuvas que têm o potencial de causar catástrofes, destruições, tudo mais. Aquela chuva, você citou a chuva de 2020, né? Em fevereiro de 2020, dia 10, né? De fevereiro de 2020. Foi 10. Eu me lembro, eu sou leigo, tá? Mas para publicar, para noticiar, então a gente fica vendo em todos os sites, eu gosto de brincar, a imprevisão do tempo. Aí eu ficava indo para todo lado e tudo apontava 40 milímetros, 45 milímetros e de repente caiu um volume de 300. O que é isso? O que é esse fenômeno? Você diz o erro ou a chuva? O erro, a chuva, tudo junto. A questão é que a previsão, por exemplo, o nosso sistema no Lajado, ele não contribui com o Sistema Nacional de Previsão. Apenas o Instituto Nacional de Meteorologia, todas as previsões são deles. Todos os outros, vários institutos compram, repassam, refazem a arte. Agora, essas estimativas são feitas com base em triangulações nas estações existentes. Isso quer dizer, aqui em Botucatu é uma média, o que a gente vê nesses sistemas, a gente vê uma média tirada de 3 pontos. Aqui provavelmente de Bauru, Sorocaba e Avaré, as 3 estações. Eles fazem um triângulo e eles tentam estimar o que acontece no meio. Se a gente pegar o 2020, o que eles falaram aconteceu. Num lugar pequenininho desse triângulo, formou uma nuvem maior, que infelizmente foi bem em cima do município. E aí deu a chuva que deu. Ela não foi generalizada, ela foi muito regional. Ela pegou aqui, assim como eu tenho visto, eu acredito que tem dado uma dessas por ano no interior de São Paulo. Cada ano a gente escuta uma cidade que fica embaixo d'água. Então, isso, ondas de calor, né? Os extremas ondas de calor provocam maior acúmulo de nuvens, né? E chuvas mais volumosas, como essas que a gente tem visto. Esses dias aconteceu em Barra Bonita, né? Barra Bonita foi menos de uma semana, eu acho. Deu uma dessas. E outras, né? Que a gente escuta aí falar que destelha posto de gasolina e sempre daqui para o oeste. E a gente pode ver, maior intensidade lá é quando está saindo da estação da seca, né? Fim de setembro, começo de outubro, é a grande temporada, mas não impede de agora também, nesse final, a gente começa a se aproximar novamente de estação de seca, a mudança das estações provoca, né? O reajuste atmosférico pode facilitar a criação dessas células que a gente chama de chuva. Ô Enzo, ontem a nossa convidada aqui, a professora Gisele de beach tênis, a gente tava brincando, né? Belém do Pará, lá tudo se combina depois da chuva. Você vai lá, vou, depois da chuva, beleza, vamos lá. E todo dia chove 2 horas da tarde lá. Pra crença popular, vai chover final do dia. É sempre no final do dia. É sempre às 18, 17. Existe alguma tendência desse horário de ter um volume de chuva maior? Como é que se explica isso? Para alguns tipos de chuva, sim. Nas minhas aulas eu explico como chuvas de verão, que na verdade o nome correto são chuvas convectivas. Ela dificilmente ocorre no inverno, mas o que ocorre? É o acúmulo de calor. O calor mexe com a pressão de vapor, faz com que o ar consiga assimilar mais vapor e o próprio calor faz mais água evaporar. Isso aí forma, e a nuvem vai formando. Chega a 4, 5 horas da tarde e esfria. A hora que esfria o vapor, é a hora que vai cair. São as únicas chuvas que formam raios, né? A gente falou, outro grande grupo de chuvas são as chuvas frontais, que são as típicas nossas de inverno aqui na nossa região. Que são chuvas pequenininhas, dificilmente forma raio. Agora, essa época chegou novembro a fevereiro, quase 100% das nossas chuvas são desse tipo e tem, sim, uma grande tendência de ocorrer no período pós-calor. Passou lá 2, 3, 4 horas da tarde, aquele grande calor, começa a esfriar o ar, é a tendência dela vir. 2, 3, 4 horas depois. Mesmo que esteja quente, é o ar que vai esfriar, não vai esfriar pra gente. E a gente lembra que isso ocorre em alta altitude, outras temperaturas, tudo mais, outras altitudes, mas é o jeito que forma. Ela sempre tem como característica ser muito volumosa, muito rápida,
chega lá 9 horas da noite e para de chover. Ela no fim da tarde chove, depois que para de chover não chove mais. E muito mal distribuída. Muitas vezes dá uma dessa no Lajado, não dá uma dessa aqui no centro, dá uma dessa aqui no centro, não cai uma dessa lá no Lajado. Interessante. A frontal, essas de inverno, é bem o contrário, né? Uma chuva bem assim, pega o estado inteiro. Volume baixinho, não dá raio, não dá enxurrada. Normalmente cai na época seca também, né? Baixa tendência de causar tragédia. Agora, essas chuvas ocorrem justamente na época que o solo está cheio de água. Começa lá em dezembro a dar muito dessas chuvas, o solo chega uma hora que ele chega no seu limite, a gente chama a capacidade de campo, né? O limite que ele consegue absorver. Aí a hora que ele está cheio de água e vem uma chuva dessa, é aí que ocorre a grande catástrofe. A de 2020 foi assim. Todos os dias anteriores estava chovendo, o solo estava no limite, no limite, no limite. Chegou no último dia e caiu grande volume. Aí não tem muito solo, a gente fala liquefação do solo. De fato, o excesso de água provoca desbarrancamento, né? Desmoronamento e tudo mais. Quando você começou a sentir aquela chuva em 2020, você já, logo no começo, já notou, falou, vai dar problema. Sempre que tem 2, 3 dias seguidos chovendo nessa época, eu fico arrepiado, fico com medo, porque é a grande tendência. Se tem 10 dias sem chover e dá uma chuva dessa, o solo seco ele absorve parte. Agora dá 2, 3 dias seguidos de chuva, é a hora que assim, pode ser que pare de chover, pode ser que venha uma chuva mais forte. É onde eu tenho mais medo, é justamente o excesso de água no solo. Bom, estamos há 2 dias sem chuva, né? Então, para essa semana não tem isso daí, né, Enzo? Eu acredito que as últimas chuvas não foram tão volumosas assim. A gente não está tão a perigo hoje se cair uma chuva dessa. Lógico que a gente não sabe o volume que pode cair. Quando eu comecei a dar aula de climatologia, eu falava 300 milímetros por dia é impossível. O tempo que eu comecei a dar aula. Hoje caiu 300 aqui em Botucatu em 2020. Então, né, tomar cuidado com o que fala, né? O que pode, o que não pode acontecer. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar de clima, de chuva, aqui de Botucatu, no radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:29, de volta aqui com o radar. E hoje nós estamos recebendo o Enzo Dalpai, docente do Departamento de Engenharia Rural e Sociologia da FCA Unesp. Posso contar uma história do Enzo? Não sei se o Enzo vai lembrar. Você é bom de data, Enzo? Você tem boa memória? Veremos. Eu conheço o Enzo faz muito tempo, né? Vamos dizer que a gente frequentava o mesmo ambiente familiar. E uma vez, eu frequento Santa Catarina já há muito tempo, e mais de 40 anos. Nas férias em Santa Catarina chove, e chove com muita violência, especialmente nesse mês de janeiro. Uma vez, a gente estava numa praia que chamava Meia Praia em Itapema, e a gente tá jogando bets. Sou bom de data, viu, Enzo? Janeiro de 2001. E de repente começou a se formar um temporal. Eu nunca tirei isso da minha cabeça. Um tempo, como se você tivesse numa quadra aberta e alguém começa a puxar a cobertura assim. E eu me lembro de barquinho saindo, todo mundo correndo. Meu pai subiu para o apartamento, as respectivas sumiram. A gente acabou com o jogo de bets. E eu me lembro que o Enzo falou assim: eu vou ficar aqui para ver se essa chuva vai cair. E era um cenário catastrófico. Eu falei, bom, se ele vai ficar, eu vou ficar também. E não caiu uma gota de água. Você lembra disso daí? Você não vai... Eu lembro alguma coisa disso, sim. Aqui em Botucatu eu vejo isso sempre. Parece que se forma um cenário de apocalipse. E não cai uma gota, Enzo. Como é que chama esse fenômeno? São várias coisas, né? Lembrando que eu não sou meteorologista, eu sou climatologista. Sim, climatologista. Sou engenheiro agrônomo, na verdade. Trabalho no Lajado com a parte de clima. Muita gente pensa no clima da agricultura ali no Lajado. Essa história da praia, essa época, eu acredito que foi um baita chute. Na época eu ainda estava na graduação. Agora, mas já gostava do assunto, né? Mas eu gostava sim do assunto. Falando, né, o processo de formação de nuvens. Então, o processo de formação de nuvens é uma coisa, o processo de chover propriamente dito é outra. A gente estuda muito aqui em Botucatu, a gente tem muito estudo de nebulosidade. O pessoal da meteorologia estuda muito mais a fundo, esse pessoal de Bauru, nossos colegas de Bauru também, eu tenho bastante amigos lá, professores da meteorologia, andamos lá.
Agora, o processo de formação de nuvem, o processo da nebulosidade aqui em Botucatu, ele é confuso por a gente estar na cuesta. Mesmo a gente vê o que acontece no Lajado e o que acontece na área urbana. Então, muita gente já deve ter reparado, quando vai caminhar cedo no Lajado, a área urbana sem nada de neblina. E lá parece lá que tem uma parede de vidro ali, botou o pé dentro do Lajado, cheio de neblina. Nossa região de serra aqui, né, a hora que o ar sobe e passa por cima da montanha, a estabilização dele, tem muita coisa que acontece. Agora, é muito comum formar a nuvem e a nuvem não conseguir, né? A nuvem sempre é formada de pequenas gotículas de água. Ela precisa ganhar volume para cair. Eu acredito muito, essa temporada está formando muito temporal que não está caindo, mas é a impressão, provavelmente ele cai, mas não aqui. Tá. Ele cai na encosta da cidade, talvez na encosta do Lajado, talvez em algum outro lado da cidade, acaba caindo essa chuva. Mas nós temos esse fenômeno, né? Também lembrando, né, já foi falado aqui, chuva convectiva, as nuvens que ficam escuras. Normalmente são nuvens que têm uma grande distribuição vertical, ou seja, elas são muito altas. Tá. Muito altas. É confuso, né? A própria altura tem o fenômeno de refração da luz. A nuvem pode não estar exatamente no lugar que a gente está olhando. Então nós temos vários fenômenos aí no meio que podem explicar. Agora também, né? Muito região de seca, interior dos Estados Unidos, Dubai, região de deserto, forma nuvem e não cai. Dubai, eles andaram bombardeando nuvem com, a gente chama núcleo higroscópico, para forçar a chuva cair. Ocorrer. Hoje em dia tem essa tecnologia. É antiga a tecnologia, mas essa história do drone facilitou tudo. Antigamente era aviação agrícola muito mais cara, ou o pessoal falava nos Estados Unidos até uns foguetinhos. Eu acho muito difícil, né, acertar o rojão na nuvem, né? Hoje em dia drone, tudo drone. Tem gente que consegue sim converter uma nuvem que não teria capacidade de cair, de virar em chuva. O pessoal consegue, né? Eles jogam, né? Deve ser algum pozinho de prata, algum hidróxido de prata, alguma coisa que aglutina essas gotículas de água e conseguem fazer a gotícula vencer a gravidade, a corrente ascendente e provocar a chuva. Ô Enzo, falando de mudança climática, de aquecimento do planeta, como é que você aborda isso com seus alunos? Estamos mais quentes mesmo? Eu tenho suspeito, é a minha área de pesquisa na Unesp, no Lajado. Eu já tenho parcialmente publicado já alguns trabalhos que aqui no Lajado a gente já encontrou plenamente dados numericamente fortes para provar. Botucatu está por volta de 0,6 a 1 grau centígrado acima de qualquer medida que a gente tem anteriormente a isso. A gente tem medidas intermitentes desde 1971 no Lajado, e nós vimos aí um incremento pequeno, é muito lento, é muito pouco por ano, é uma estatística difícil da gente filtrar e encontrar, mas nós já temos números concretos, sim, do aquecimento, assim como existe uma classificação climática que a gente chama de Köppen. Botucatu mudou. No passado, Botucatu pertencia ao grupo C, mesotérmico. Nós passamos para o grupo A, megatérmico, ou seja, a estação fria, a impressão que a gente tem é que ela está errado falar mais quente, né? Com maior temperatura. Eu me recordo mesmo, antigamente, alguns anos atrás, eu lembro que eram 2 meses seguidos de frio intenso, de Botucatu, né? Era cruel, né? Nós não temos mais médias abaixo de 18 graus centígrados em Botucatu. No passado, o inverno era comum a gente ter média 16, média 15. Hoje em dia não tem mais. O nosso inverno, mês mais frio que é julho, é tudo acima de 18. Isso daí é nítido também. Então aquela onda de frio que a gente teve em julho, né, que teve uma intensa geada no Lajeado, né? Eu olhava assim, parecia Campos da Suíça, que maravilha, adoro esse tempo, com temperaturas baixíssimas, aquilo foi atípico, né? Super atípico, outro número que dá medo de falar, né? No passado, na agronomia, a gente tinha uma aula inteira de geada.
Essa aula eu fui suprimindo, é uma aula hoje em dia que virou um pedaço de outra aula. Verdade, é. Porque geada é algo que não, aqui no estado eu tenho impressão, eu não fiz a conta aqui em Botucatu, mas uns 20 anos que não ocorria. Este ano deram umas 3 geadas. O pessoal pegou muito pessoal de Pardinho, pegou café de Pardinho. Sim, Não ocorria, eu estava por achar que não ocorreria mais geada no município de Botucatu. E vejam só, me enganei. O ano passado nós tivemos sim um regime frio. Agora o ano passado a gente ainda está processando. Eu acredito que algumas coisas atípicas aconteceram no passado. Esse frio foi uma. A gente está terminando de ver, a gente precisa checar a chuva agora, mas foi um ano tipicamente mais frio o ano passado. A impressão que eu tenho, olhando por si, ainda estamos trabalhando, né? Acabou de encerrar o ano, nós estamos trabalhando nisso agora. Você acredita que esse frio não vai se repetir com aquela intensidade? Ai. Aí é muito. Meteorologista erra, eu nem meteorologista sou climatologista. Se fosse por falar assim, em apostar dinheiro pro frio, pro calor, eu apostaria que vai esquentar. Eu acho difícil esse frio ficar repetido. Nos nossos estudos, a gente percebe também mudança climática. O pessoal diz a temperatura média está subindo. Essa é uma dúvida, eu estou pesquisando isso agora, e a impressão que a gente tem é que a temperatura máxima está se tornando maior. Agora, a temperatura mínima não necessariamente está se tornando maior. O que acontece? A temperatura mínima está ocorrendo por menos tempo. Se era para ficar 3, 4 dias abaixo de 10 graus centígrados, agora é 1 ou 2 que fica. Mas o abaixo de 10 ainda chega. Talvez não esteja no mínimo, é no máximo. E o máximo subindo, a média sobe junto, para entrar na conta. É uma dúvida, eu estou pesquisando, nós estamos de olho nesse tipo de detalhe também, estamos ainda tentando interpretar o que está acontecendo. O Enzo, uma pergunta que eu fiz para você ali fora antes de começar, você acha que a gente passaria inevitavelmente por esse momento? A gente está acelerando, a gente como humanidade, a gente está acelerando um processo. Que diagnóstico que você faz? O processo de aumento de carbono na atmosfera, ele já ocorreu várias vezes, provavelmente, já é provado, umas 2, 3, 4 vezes, já ocorreu na história do planeta, talvez mais tenham ocorrido. Estamos falando de bilhões de anos atrás. Bilhões, muito tempo atrás. Esse tipo de situação, é difícil falar, né, se ela se repetiria naturalmente. Provavelmente sim, daqui a 1 bilhão de anos, daqui a 1 milhão de anos. Agora, o ser humano, né, o efeito do ser humano na mudança climática, ele é nítido. Então, falar que a gente está acelerando pode ser uma grande verdade. Isso tudo está na emissão de carbono. Se a gente parar para pensar, tudo que a gente faz, a gente emite de alguma maneira poluição. É o CO2 que a gente emite. Mesmo às vezes, né, muita gente tem muita boa vontade. Quando a gente pensa em tudo mesmo, né? A roupa que a gente usa poluiu, o sapato que a gente usa, a nossa energia elétrica, tudo isso contribui. A gente vê que em nível planetário, realmente algo está acontecendo. O aquecimento global, ele é muito comprovado, ele é comprovado já em Botucatu. Nós temos dados em todos os locais. E realmente vem do desbalanceio, né? O excesso de carbono sendo emitido. O carbono é energia elétrica. Não tem energia elétrica que não polua. Carro elétrico, muita gente põe na cabeça que ele não polui do seu lado. Mas em algum lugar gerou essa energia elétrica. E no lugar que gerou essa energia elétrica houve poluição. Hidrelétrica. Itaipu, eles inundaram sem fazer o total corte das árvores. Tem árvore lá emitindo metano até hoje. Hidrelétrica, quando não é bem construída, não é necessariamente o negócio. Hidrelétrica contribui para o aquecimento global quando tem árvore inundada. Tudo isso tem que ser pensado, tudo isso, né? Na ponta do lápis é assustador o que o ser humano está fazendo. E a gente segue por um caminho de cada vez, né? Cada ser humano do planeta usar mais e mais energia, mais e mais pilhas. Então vocês imaginem, a própria construção de pilha, bateria é algo muito danoso para o ambiente, para essa história, né? Emite muito carbono na fabricação.
E também tem a história de bateria, os rejeitos depois, não pode jogar em qualquer lixo. Para você tratar isso também polui, também emite CO2, então é assustador e preocupante a nossa situação, infelizmente, do ponto de vista que eu enxergo. Rápido break, daqui a pouco a gente volta, tem mais assuntos aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:44, esse é o Radar, música e conversa boa até 1h da tarde. Hoje, com a gente aqui o Enzo Dalpai, docente do Departamento de Engenharia Rural e Sociologia da FCA Unesp. Ô Enzo, falando desses eventos extremos, né? Chuvas, vendavais, aqui em Botucatu nós já tivemos muitos eventos. A cada chuva forte que tem, a gente sofre com vento, com rede elétrica e com muitos outros problemas, né? Inclusive você faz parte de um grupo da Defesa Civil, né? A gente tem um grupo do WhatsApp, trocamos informações. E como é que você vê a estrutura dos municípios, né? Trazendo sempre a discussão aqui para Botucatu, né? Com esses eventos extremos. A estrutura de... Eu conheço o Trombaco, Lucas Trombaco, coordenador da Defesa Civil. Exatamente. Ele me convidou o ano passado para uma palestra lá em São Manuel, no Sindicato Rural. Me parece muito boa a estrutura, muito esforço do Lucas, tanto que essa palestra era, eu acredito, não sei se a Fundação Revitalização da Defesa Civil de São Manuel, sim, com a ajuda. Então eu vejo que é uma estrutura, né? Eles têm muita vontade pra gente pensar, né? Se ele tá ajudando outro município, é porque tem algo de muito bom no meio do planejamento. E no caso do Lucas eu vejo que tem muito esforço, ele vai atrás mesmo. Então muitas das aquisições que ele consegue, né? Indo atrás de políticos, do setor privado, de editais mesmo, né? Ele é muito ligado nessa história. Eles sempre me chamam, né? Quando eles recebem o maquinário, né? Os veículos contra incêndio. Então eu tenho a impressão de que existe um esforço muito grande. Falar se é bem estruturado, aí eu não vou saber dizer para vocês. Se perguntar para eles, provavelmente eles vão falar que falta muita coisa. Mas pelo menos essa parte de incêndio, eu vejo a preocupação que essa turma tem. Porque a Defesa Civil, né, é uma época do ano, é catástrofe de chuva. Aí passa 6 meses, é catástrofe de fogo. Eu não sei qual que é pior, as duas são horríveis, as duas envolvem o clima. Essa de fogo, eu vejo, né, os coitados, eles não devem dormir numa época dessa. Eu vejo, não. Eu acompanho a umidade relativa do ar aqui em Botucatu. A gente sabe as horas que as coisas acontecem. Entrou o mês de agosto, começa a pegar fogo, tudo. Essa turma não deve dormir nessa época do ano. Eu fico de cabelo arrepiado essa época do ano com medo de incêndios. Lembrando, não do ano passado, 2025, mas em 2024, nós tivemos o mês de setembro, uns 7 dias de tanta fumaça no estado de São Paulo, nossos sensores de radiação solar aqui em Botucatu detectaram a fumaça. Coisa que não é comum. Ele detecta como se fosse um dia nublado, e não era nublado, era fumaça. Bem o começo de setembro de 2024. Nós tivemos uns 5, 6 dias que parecia dia nublado, era um dia escuro, não sei se vocês recordam. Eu lembro. Aliás, foi um período muito difícil, né? Aquela região da Edgárdia, que é um santuário. Foi essa época. Sofreu demais com animais mortos, olha, foi um período... E fazendo um link com isso, ô Enzo, se a gente seguir a Bíblia, né? Noé construiu a arca que o mundo estava sendo inundado. O outro extremo, a gente vai sofrer também, né? Vai faltar água, hein, Enzo? Não vamos precisar construir arca, mas vai faltar água no planeta, né? Como professor de agronomia, o que mais me dá medo e o que eu mais tenho acompanhado e o que a gente mais achou evidências aqui no Lajeado é o aumento na evaporação, aumento na evapotranspiração. A evapotranspiração, resumindo, é a quantidade de água que a planta bebe por dia. Não depende da planta, depende do clima. Se a temperatura é maior, a planta consome mais água. A gente não tem dúvida de que para produzir a mesma coisa, as plantas agora estão consumindo mais água. Em comparação com 20 anos no passado. Lembrando, nós temos muitos sistemas de irrigação aí montados há 30 anos funcionando, que 30 anos de funcionamento, vamos falar, lá no ano 2000, ele estava irrigando corretamente. Se ele está jogando a mesma quantidade de água agora,
essa planta já não vai estar com água suficiente para 100% da sua produtividade. Isso não dá dúvida. Lembrando, planta é alimento. Tudo depende de planta. Então, mesmo quem não gosta de comer salada, come carne, mas a carne come planta. Não tem como fazer alimento sem ter plantação. Então, quer dizer, para alimentar o planeta vai precisar mais água. E daí, se não tiver? Oi? E se não tiver? Um dia vai acabar. Eu estou falando só do ponto de vista agrário. Eu não coloquei o ponto de vista urbano na jogada, que envolve a poluição dos recursos hídricos ainda existentes. Então, né, já é muito pouco a água limpa que a gente tem. E ainda a gente vê casos por aí, né, de descaso mesmo, esgoto, lançamento de efluente sem controle nenhum, sem contato, nem sem conhecimento de ninguém, às vezes, ilegal, clandestino, né? Então, nós temos esse problema, né? Eu tenho medo que a água acabe. Tecnologia vem. A própria dessalinização da água, como fazem lá nos Emirados Árabes, é uma fortuna. Que vem aí aquela história, né? A mudança climática e resiliência. O pessoal mostra sempre um livro de mudança climática. Vários livros mostram uma barragem que a Holanda construiu à prova de maremoto. E aí no lado mostra Bangladesh, dos lugares que mais chove no planeta, na Índia, Bangladesh. Não me recordo qual cidade da Índia. Qualquer chuva inunda uma área gigantesca. Quer dizer, o pessoal que tem menos dinheiro, o pessoal que é mais pobre, os países mais pobres são os que menos vão ter tecnologia para lutar contra, para ter ainda algum conforto, né? Infelizmente, países ricos, ar-condicionado, água dessalinizada desse jeito, osmose reversa. Quem tem mais dinheiro vai sofrer menos, infelizmente. No clima isso também vai ser uma grande verdade. Quer dizer, a hora que chegar o fim do mundo, a hora que chegar o Armagedon, a gente vai ver primeiro, infelizmente, continentes como a África, né, uma parte da Ásia, esses vão perecer primeiro. Provavelmente. Se a ordem continuar assim, né? É um mistério, porque são muitas teorias. Muita gente diz que a água do mar pode subir antes, pegar tudo que é costeiro no planeta. Se derreter inteiro o Polo Norte, boa parte do gelo da Groenlândia derreter, pode ser que o nível do mar suba. Tem muita cidade, inclusive brasileira, que é muito perto em altura, né? A altura da cidade é 1 metro, 60 centímetros, é muito perto. Nós já temos 2 países no planeta que se declararam isentos de neve. Eu acredito que a Venezuela é um, né, e outro lá no norte da Europa, locais que tinham estação de esqui e já faz 10 anos que não vem um floco de neve. Então perderam com isso. Nós já temos isso no planeta. Também lembrando que eles dizem 10% da população mais rica do planeta é responsável por 50% das emissões. Enquanto eles falam 50% dos mais pobres, eles não conseguem chegar em 10% da contribuição da poluição. Então, de fato, né, o que está provocando muito é o alto custo de vida, provavelmente muito ar-condicionado, muito. Tem países que é inteiro elétrico. No Japão não existe fogão a gás, até aquecimento, cozinha de comida, inteiro feito elétrico. Isso daí é emissão. Se a gente acelerou esse processo, a gente pode retardar? Ainda há tempo de retardar? Eu acho que é irreversível, né? Mas dá tempo de retardar? Esperança eu tenho. Agora eu já ouvi palestras e professores aí internacionais dizendo que é difícil. Se cancelar, se zerar agora, a meia-vida do carbono na atmosfera é 50, 100 anos. Tá. Então, se parar agora, talvez demore 50 a 100 anos para voltar o que era antes. Talvez, isso tudo é teoria, né? A gente não vai estar aqui para ver, né? Bom, de qualquer maneira, fica aí um alerta, né? Para as novas gerações, para cuidarem do planeta, né? É bom cuidar, porque é conforto. Eu penso conforto, não que seja o conforto mais importante. Agora, todo mundo gosta de um banho quente, um ar-condicionado. Um banho mais demorado num dia. Agora, o futuro, eu tenho medo que daqui a 100 anos vai ter o reloginho do lado do chuveiro. 30 segundos de água, 1 minuto de água, acabou, próximo pro banho. Isso daí são os pequenos confortos, assim como
nossos avós nadavam em todos os rios aqui de Botucatu. Todos eram limpos, todos eram bem conservados. Hoje em dia não é um prazer que a molecada de hoje em dia eu vejo gostar muito, não. Nem sei se é recomendada a qualidade de água. É limpo, mas para banho eu não acredito. Você falou de ter um reloginho, né? Do tanto que a gente gasta de água. Eu me lembro uma vez, um local que chama Morro de São Paulo, na Bahia, e lá tem muito israelense, tem um turismo, o turismo de Israel é direcionado muito para Morro de São Paulo, não sei porquê, mas tem muito israelense. E tinha um israelense, uma vez ele estava inconformado de ver uma criança bebendo água e de tanto que saía de água daquela torneira lá. Ele estava inconformado com aquilo, ele estava inconformado com a criança, ele estava inconformado com a quantidade de água, ou seja, alguns países já tem essa restrição, né, Enzo? Eu não tenho dúvida. Emirados Árabes, eu dou como exemplo, parece muito na televisão. Sim. Lá não pode mangueira. Mangueira, imagina que pode, mangueira é tudo balde. Balde, não pode ter mangueira em casa. Não pode, toda a limpeza tem que ser feita a seco. Muito país já está muito pronto. Quem está muito pronto é o pessoal que já não tem. Todos os que moram em locais, e muitos locais do planeta sofrem restrições gravíssimas. Eu orientei um doutorado de uma menina, ela é boliviana. A Bolívia inteira é assim, o que chove no mês de janeiro aqui em Botucatu é o que chove no ano inteiro. No ano todo lá. Como é que eles produzem comida? E eles sobrevivem, então lá eles nem reclamam, nem é o lugar que a gente se associa como dos locais mais secos do planeta. Eu imagino o deserto. No Peru, por exemplo, né? Algumas áreas do Peru não chove há 100 anos. Tem uma cidade lá que há 100 anos não chove, alguma coisa assim. É normal em deserto ter local assim, né? Não chove nunca. Não chove nunca. O Atacama, né? Um deserto que tá bem próximo da gente, né? Que é um dos mais inóspitos, né? Olha, o assunto é interessante, a gente teria pauta por um dia inteiro aqui, Enzo. Obrigado pela sua presença aqui. Poxa vida, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar para vocês, falar um pouco o clima de Botucatu, né? Consciências. O segredo, eu acredito, é a educação ambiental. Sim. A grande esperança nossa é colocar na cabeça da criançada, vamos cuidar do planeta, vamos fazer alguma coisa. É isso. Porque é para vocês mesmo, é para criançada. Nós não, talvez a nossa geração não veja todas essas catástrofes, mas está a perigo as novas gerações aí, né? Enzo, valeu. Muito obrigado, Enzo. Eu volto às 5 com o Acontece no Ar. Isso, eu continuo por aqui, o Radar volta amanhã a partir do meio-dia e essa e outras edições você assiste na íntegra no nosso canal no YouTube. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.